sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Olhem para mim, por favor. Eu estou mais bonito do que de costume, não é verdade? Vocês podem, se vocês olharem bem, vocês vão ver que eu estou muito mais bonito do que de costume. Porque olha que camiseta bonita, né? Gostaram da camiseta? É minha. Dá para ler aí ou não? Não dá para ler, né? Eis o nosso gastar a vida por amor. Esse é o nosso propósito. O propósito do Levanta-te é esse: gastar a vida por amor. É economizar a vida por amor? Não, é gastar. Gastar vida, gastar saúde, gastar a voz, gastar tudo por. Eu sempre gosto disso, do por amor, por causa de Jesus. Presta atenção, porque a gente não se prende muito bem às palavras. O brasileiro não gosta de trabalhar as palavras. Então, por exemplo, eu não sou fiel por mim. Eu não busco ser fiel à minha esposa por causa de mim. É por causa de Cristo. Então, quando a gente fala, quando a gente entrega a causa, fica muito mais importante. Você não está aqui por causa de mim. Você não está aqui por causa de você. Porque às vezes, se for por causa de mim, você não vem porque eu sou chato. Se for por causa de você, é porque você está meio triste, ou porque aconteceu. Agora, quando você vem por causa de Cristo, o significado fica desse tamanho. É verdade ou não? Sim ou não, igreja? Então vamos ler no capítulo 8 de Romanos, no versículo 18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Palavras do Senhor. Eu vou ler de novo, porque a igreja não entendeu. Eu considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou pedir ao Senhor que neste momento Ele destrave os nossos ouvidos, Senhor, para que a Tua palavra possa vir e fazer sentido real no nosso coração. Tu conheces, Senhor, a nossa limitação. Tu sabes o quanto nós somos distraídos, o quanto o celular agora vai querer roubar a nossa paz. Eu estou orando aqui, tem gente no celular tentando buscar alguma coisa para se distrair, porque não consegue mais, Senhor, parar para ouvir a Tua voz. E também não só a Sua voz, o significado da Tua palavra que quer marcar em nós. Então eu peço ao Senhor que neste momento o Senhor possa nos dar o entendimento, as pessoas que estão em casa também, para que eles possam entender o que o Senhor está dizendo aqui em Romanos, que diz assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada à noite de hoje, Senhor. Hoje de manhã eu vim para cá, como de costume estava ali na capela sozinho. Um privilégio que o Senhor me dá, porque eu sei que é um privilégio que o Senhor me dá. Todas as vezes que eu chego aqui nessa capela, que eu fico aqui sozinho, que eu tenho a chave, eu sempre digo: Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de poder entrar nessa igreja a hora que eu quiser e quando eu quiser, do modo que eu quiser. Porque eu sei que o Senhor me deu, mas eu sei também que o Senhor me cobrará. E hoje eu estava rezando, e quando eu li essa passagem que diz assim: eu considero que os sofrimentos atuais, na minha cabeça começou a ficar um turbilhão de coisas passando. Todos os sofrimentos que eu venho passando, tudo aquilo que vem acontecendo, eu não vou dizer na nossa vida, eu quero falar de mim, na minha vida. Os sofrimentos das perdas, das dificuldades, das enfermidades físicas, espirituais e psicológicas, tudo aquilo que vem acontecendo, né? E aí eu considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória de Deus. E eu estava na capela hoje: Senhor, me mostra essa glória. Eu preciso ver essa glória, porque o sofrimento que carrego no peito agora, ele é imenso.
E se a sua glória não pode ser comparada com Ele, quer dizer que a sua glória é muito maior. Então o Senhor precisa me revelar hoje essa glória. Eu quero ver. Eu estou aqui disposto, disponível a ver essa glória tão grande, tamanha grandeza, que ela vai tornar o meu sofrimento pequeno. Quantos estão aqui hoje com sofrimentos atuais? Levanta a mão para mim. Seja ele no psicológico, seja ele no coração, seja ele no sentimento, seja na família, seja financeiro, seja, sei lá, sentimental. Mas quem aqui tem um sofrimento, uma dor que carrega agora, uma dor atual? Levanta a mão para mim. Então você hoje tem que chegar diante de Deus com o mesmo pedido que eu fiz, e dizer: Senhor, então me revela essa glória. Porque se essa glória é muito maior do que o sofrimento que eu carrego, eu preciso dessa glória. Você tem a humildade agora, de onde você está, pedir isso ao Senhor? Dizer: Senhor, me revela essa glória. Porque essa glória é muito maior que o sofrimento que eu carrego. E quem sabe quando eu enxergar essa glória, eu vou esquecer da dor que eu tenho carregado, dos fantasmas que eu tenho carregado. E aí eu estava na capela e eu me fiz uma pergunta e quero repassar na igreja. O que tem nos paralisado? O que te paralisa? O que tem o poder de chegar e paralisar a sua vida? Você vem numa constância, você vem fazendo as coisas com felicidade, com alegria, mas o que é que tem o poder de paralisar você? Eu descobri que a morte de alguém muito próximo tem poder de me paralisar. Porque eu sou um cara muito ativo, eu sou muito criativo, eu sou muito, não parece, mas eu sou muito brincalhão, e eu vi que perder alguém muito próximo de mim tem o poder de me paralisar, de roubar as minhas energias, de tirar a minha saúde psicológica, de tirar a minha paz, de não me deixar dormir. Eu reconheci isso, que há muito tempo eu não experimentava perder alguém tão próximo, e eu vi que esse tipo de perda tem o poder de me paralisar. E eu nunca fui alcoólatra, mas já tenho amigos que já foram alcoólatras, e pessoas que têm outros vícios também, não só do álcool, mas das drogas, do cigarro. E eles sempre dizem que o único meio de você ser curado de um vício é você reconhecer que você tem. Enquanto você não reconhecer que você é dependente daquilo, você não será curado. Pode vir um papa, pode vir bispo, exorcista, intercessor. Enquanto você não reconhecer que você tem essa fragilidade, você não sai dela. Quantos podem dizer um amém aqui? Não sai. E aí eu fiquei pensando: Senhor, então eu até falava com um amigo hoje, falava com o Zé hoje, né, Zé? Que eu falava: mas isso, eu sei que a dor é grande, mas em nenhum momento nós podemos levantar a voz ao Senhor e perguntar por quê. Eu sei que é difícil. Eu falava isso para o Zé hoje: Zé, eu sei que é difícil, é doloroso, nós tivemos uma perda imensa, mas eu não tive coragem em momento algum em levantar a voz. Ontem eu fui tomar uma injeção no posto, na farmácia, e eu estava contando a história para o rapaz da farmácia do que tinha acontecido, e ele: pô, mas tem tanta gente que morre aí, faz mal para os outros, não morre, né, mano? Faz um monte de coisa errada, estupra, faz um monte de coisa errada e não morre, está vivo. E aí Deus vem e leva uma mãe de uma criança de 1 mês, por quê? Aí eu falei: você não pode falar isso não. Eu não tenho coragem de levantar a voz ao Senhor e perguntar por quê. Não tenho coragem. Sabe por quê? Porque é egoísmo. Todo dia morre alguém. Só quando é a minha vez que eu tenho que perguntar por quê? Todo dia alguém perde alguém que ama nesse mundo de meu Deus, não é? Aí quando chega a minha vez tem que ter um porquê. Deve ter um porquê, sim. De eu ter a coragem de olhar no espelho e dizer: por que comigo não? O que tem eu de tão especial e diferente do mundo inteiro, que só eu não posso perder? E quando é a minha vez, eu levanto a voz e digo: por que comigo, Senhor? Isso é egoísmo. Isso não é um pensamento de quem crê. Isso não é um pensamento de quem está no Senhor. Nunca. Aí eu falei com o Zé: vamos fazer igual o Jó, mano.
Vamos fazer igual Davi, que eles disseram só uma coisa ao Senhor: se o Senhor quis, peço somente a força para suportar. Mas Jó nunca perguntou por quê. Jó nunca questionou. Davi nunca questionou o Senhor. Nunca. Ele só pedia o quê? Que um filho deve pedir. Então o Senhor me dá a força para suportar, porque sem o vosso consolo eu não consigo. Deus está falando com alguém aqui, sim ou não? O que te bloqueia? Você que está aqui hoje, eu perguntei o que tem poder de te paralisar e o que tem poder de bloquear você. O que nos impede de alcançar o nosso propósito? O que realmente está nos impedindo de alcançar este propósito? Todos fizeram. Aprende uma coisa, que se você realmente definir, está falando de propósito, mas eu vejo que tem gente que não tem propósito. Porque na igreja principalmente tem o que tem de gente que adora diminuir-se diante de Deus. Eu não tenho um dom nenhum, porque acha que o dom é esse aqui, ó. Pegou um microfone e cantou, pegou um microfone e pregou, isso é dom. E aí se toca, se canta, se intercede, acha que não tem dom. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui sentado: todos nós temos dons. Todo mundo que está aqui tem um dom. E se nós temos um dom, nós temos que ter um propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Nós precisamos definir o propósito. Mas eu descobri também que tem muita gente que quer fugir do propósito, porque o propósito traz uma coisa que ninguém gosta. Qual que é? Virar alvo. Todo mundo, todos que têm um propósito definido serão alvo das pessoas. Se você tiver um propósito definido, você vai virar alvo, e vão tentar parar você de qualquer jeito. Posso ouvir um amém aqui? Se você definir um propósito, eu sempre estou ensinando vocês: parem de postar as suas conquistas, para de ficar mostrando para os outros tudo que vocês fazem, porque as pessoas não têm poder de atrapalhar aquilo que elas não sabem. Mas nós hoje temos um problema, principalmente os que estão me ouvindo aqui nessa igreja. Tem um grande problema. Desculpa falar, não pode soltar um peido que possa no status. Quer mostrar para todo mundo que está fazendo, tudo que conquista, e você não sabe. Mas você está atraindo para você algo negativo. Você está se colocando no alvo para alguém. E de repente alguém da sua família. Eu não acredito nesse negócio de mal olhado. Não acredito nesse negócio de macumba, que fulano fez macumba para você. Pode fazer o que quiser, e para mim não vai acontecer nada, porque eu estou revestido pelo sangue. Mas eu tenho certeza que o diabo conhece as nossas fraquezas. E sabe por quê? Pergunte por que o diabo conhece a sua fraqueza. Porque ele é Deus? Porque ele tem um sexto sentido? Você sabia que o demônio não consegue invadir seus pensamentos? Você sabia disso? O demônio não pode entrar no seu coração. O demônio não sabe o que você pensa. Sabe como o diabo descobre suas fraquezas? Porque você mostra. Você fica mostrando a fraqueza o tempo todo. E o demônio conhecia uma fraqueza minha, que eu já curei. Ele conhecia que o que me paralisava, as pessoas falarem mal de mim. Aquilo me paralisava, aquilo me bloqueava, aquilo me impedia de avançar para o propósito. E aí Deus curou. O que o diabo fez? Poxa, eu não pego mais ele aqui. Onde eu vou pegar esse cara? Já sei. Ele ficou observando. Quando ele viu a brecha, ele me pegou. Aonde? Na perda da Diana, ele me deu uma enfermidade. Ele peguei uma brecha. Era o que eu precisava. Por quê? Porque eu mostrei a fraqueza.
Só que eu mostrei a fraqueza para a pessoa errada. Hoje de manhã eu estava aqui na capela e eu esqueci de uma coisa. Nessas 4 semanas que eu passei de dificuldade na minha saúde, eu rezei todos os dias. Só que eu esqueci de apresentá-la a alguém, a Jesus. Aí eu cheguei aqui hoje, falei: Senhor, eu vim te apresentar a minha dificuldade. Eu vim te apresentar os meus medos. Eu sei que o Senhor sabe tudo, mas agora eu vim falar. Nós temos que apresentar nossa dificuldade para Jesus. Seja ela a mais feia que for, a gente precisa ter a coragem de mostrar para Jesus a inveja do nosso coração, o medo que a gente tem. Apresentar para Ele e dizer assim: Senhor, faz o que o Senhor fez com Davi, faz o que o Senhor fez com Jó. Quando esses homens abriram o coração, o Senhor ouviu. Aprenda uma coisa, igreja: se você cumprir o seu chamado, se você cumprir o seu propósito, em algum momento virão atrás de você, a fim de paralisá-lo. As pessoas vão atrás de você para paralisar, não adianta, você vira alvo. E essa é a parte negativa do propósito, porque você vai virar alvo. Mas, se você estiver com os olhos no Senhor, ninguém consegue parar você. Se você estiver na hora da perda, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade, se seus olhos estiverem no Senhor, na glória maior que a glória do Senhor, nenhum mal te abala, nenhum mal chega até vós. E se chegar, o Senhor será o seu consolo, o Senhor será o seu refúgio. Mas se você tirar os olhos do propósito, se você tirar os olhos de Jesus, vão conseguir paralisar você, vão conseguir bloquear você. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu estava vendo o Facebook da banda Tempos Day, e eu não gosto muito de ver não, porque eu fico vendo as fotos das coisas antigas, né? E eu sempre digo assim que é difícil quando você se apega às suas conquistas. Isso é uma coisa que eu nunca fiz na vida, foi me apegar às conquistas. E quando a gente não se apega às conquistas, eu fiquei lembrando hoje de uma coisa. Foi quarta-feira, eu acho que eu fui no show da Adriana e da banda Dom. Eu fui com o pessoal aqui da igreja, e no final de semana passada a gente estava no retiro, e eu preguei para eles, e eu falava sobre o sal da terra e a luz do mundo, que o sal é intrometido, que a luz é intrometida. E quando a gente chegou lá no show, a gente sentou, como todo mundo sentou. Aí eu fui ver um carro que estava lá fora, que eu tinha parado o carro num lugar meio ruim. Quando eu voltei, encontrei uma amiga minha que fechou com a Tempos Day, ela promoveu os shows da banda, e agora ela está promovendo os shows da Adriana. Quando ela me viu, ela: nossa, que bom que você está aqui e tal. Ô Sidney, a Adriana vai querer um pessoal no palco lá, senta lá no palco. Falei: caramba, né? O Senhor sempre te coloca no lugar de honra. Aí sentei atrás ainda não sentei atrás do palco, sentei atrás dela. Aí quando eu sentei, o pessoal que estava comigo começou a tirar foto, começou a mandar nos grupos, né? Que eu estava bem atrás assim. E aí eu recebi na mesma hora 2 mensagens que me chamaram a atenção, de pessoas que não estavam no mesmo lugar. As 2 mensagens diziam assim: o sal é um intrometido. O sal, ele invade os lugares, não adianta. E eu estava em cima do palco, a Adriana falando, eu não estava nem prestando atenção no que ela estava falando, eu estava lembrando do retiro que a gente estava, e falei: meu Deus, eles ouvem o que eu falo, eles guardam o que eu falo. Realmente o sal, ele é um intrometido, a luz é uma intrometida. Hoje eu estava um pouco de dor de cabeça, fui deitar um pouco à tarde, aí eu fechei a janela, abaixei a persiana, não teve jeito, a luz entra. Quem passa por isso em casa? Fecha a porta do quarto, fecha a janela, fecha a cortina, e a luz passa pela brechinha assim, porque a luz, ela é uma intrometida, assim como o cristão tem que ser. E Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do... Mas eu lembrando da banda e olhando alguns momentos que a gente já tocou, em lugares que a gente já tocou, e eu vi assim uns vídeos lá, a gente cantando e a gente recebendo aplauso assim, e eu lembrei de uma coisa, que quem tem um propósito, se você tem um propósito e o seu olhar ficar preso no aplauso, você vai cair. Mas também, se o seu olhar estiver preso nas críticas que você receber, você cai também.
Os seus olhos não podem, quem tem um propósito, quem realmente quer ter um propósito, não pode ter os olhos presos num aplauso, muito menos nas críticas, porque senão ambos vão te paralisar, ambos vão deter você. O que inspirou essa palestra de hoje? Estevão, ele foi um dos homens que a igreja de Cristo, ela estava em ascensão. Jesus tinha ressuscitado, subido ao céu, os apóstolos estavam reunidos e a igreja começou a crescer. A igreja católica começou a crescer lá nos primórdios. Começou a crescer a igreja, ela estava em ascensão, e como nós sabemos, todo grupo que cresce, todo grupo que fica e tem uma certa visibilidade, ele se torna o quê? Alvo. Eu lembro que há uns 15 anos atrás teve uma reunião aqui na paróquia de todos os líderes. E sabe qual foi a crítica que fizeram ao Levanta-te? Estavam preparando para a quermesse, e eu ouvi uma crítica que eu achei que eu nunca ia ouvir na minha vida. Dentro da igreja eu achei que eu nunca ia ouvir. Olha a crítica que eu ouvi. Estavam todos os líderes de todos os grupos reunidos, ECC, TLC, FJC, PCC, todo mundo reunido, e aí resolvendo a quermesse e tal. E olha a crítica que eu ouvi do Levanta-te. O Levanta-te tem um problema. Aí o padre, qual? A pessoa falando, eles só querem rezar. Só que a pessoa falou aquilo de um jeito negativo. Ela estava apontando uma negatividade. Ela, não, o Levanta-te não dá para contar, porque eles só querem rezar. Aí eu jurava que eu estava na igreja, mano. E na igreja faz o quê? O que se faz numa igreja? Reza. A gente ajuda. Mas qual o chamado do Senhor para o grupo? Foi o quê? Rezar. Já criticaram você porque você vem para a igreja? Quem já recebeu crítica, levanta a mão. Ih, leva o colchão. Quem já ouviu isso? Leva o colchão, mora lá. A igreja estava crescendo. E aí os discípulos perceberam que não dava mais só para eles. Sabe o que eles fizeram? Eles levantaram 7 homens retos, íntegros e cheios do Espírito Santo. Entre esses homens, os diáconos, estava Estevão. E Estevão foi um dos diáconos que os discípulos levantaram para ajudar na igreja. E a Bíblia fala muito pouco sobre ele, mas a igreja diz que Estevão era reto, decente e cheio do Espírito Santo. Quando o Henrique estava rezando aqui agora, eu estava ali rezando, e eu falava, Senhor, hoje eu quero estar cheio do Espírito Santo. Hoje eu preciso estar repleto do Teu Espírito. E você que está aqui hoje, faça a Deus o mesmo pedido. Senhor, eu quero ser como Estevão. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo eu vou me tornar um homem reto, eu vou me tornar um homem decente, porque eu estou cheio do Espírito. Porque todos os homens e mulheres que Deus levantou na história da igreja foram alvo, se tornaram alvos, se tornaram pessoas perseguidas. Então você não pode reclamar da perseguição. Se você entender o seu propósito, não vai ser só na igreja. Se você entender o seu propósito no seu trabalho, você vai ser perseguido pelas pessoas do seu trabalho. Não vão te entender. Na faculdade não vão te entender. Não vão te entender no metrô, não vão te entender no Shopping Lago 13. Não vão te entender. Onde você estiver e o seu propósito estiver fixo, não vão te entender. Não sei se eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Acho que eu vou contar. Eu estava com a Ianca ali agora conversando. A Ianca não estava no retiro com a gente. E eu estava comentando com a Laura assim por cima. A Ianca estava aqui, e eu conversando com a Laura aqui sobre o retiro, sobre o que Deus tinha feito. A menina chegou, e eu falando do retiro, e a Ianca ali. A Ianca não estava no retiro. Aí a Ianca pegou e falou assim: mas eu tenho certeza que foi tudo isso, porque a minha irmã não é mais a mesma pessoa.
Não foi, Laura? Em uma semana, a Luana mostrou com a vida dela. E a Ianca ainda falou assim: eu ainda não sei o que aconteceu, ainda não tive tempo de perguntar para ela o que aconteceu, mas ela já não é a mesma pessoa. Ou seja, não foi pelo... ela não contou o retiro, ela viveu o que aprendeu lá. Essa é a parte bonita. Mas de repente a Luana também passou uns perrengues essa semana. Por quê? Porque ela não é mais a mesma pessoa. De repente, não sei, eu não estou falando por cima, nem sei, mas de repente o namorado não entendeu. De repente o patrão não entendeu a conduta dela. De repente a mãe não entendeu mais. Não vai entender, porque a gente fica diferente. Porque a gente entende o propósito e a gente não fica mais, não tira mais os olhos. Se você entender seu propósito e você não tirar os olhos dele, você vai se tornar algo diferente, alguém diferente para todo mundo que está ao seu redor. E a Bíblia diz que a igreja estava crescendo e por isso ela foi perseguida. Por quê? Porque todo mundo que é pequeno deseja que todos sejam. Quem sonha, quem não sonha, odeia ver alguém sonhando. Odeia. Quem é pequeno quer que todo mundo seja também. Todo mundo tem que ser pequeno, porque ele decidiu ser. De repente você está pensando em alguém da sua família, de repente um parente seu que é pequeno, e aí ele quer que você seja também. O que você está sonhando? Para que tudo isso? Se conforma com isso. E você não se conforma, porque cristão não se conforma, cristão se mexe, cristão tem propósito. Cristão não aceita, porque eu sou deste mundo, mas eu não estou neste mundo. Eu preciso modificar as coisas. Eu vim para fazer barulho, eu vim para ser o sal. O sal, ele é o intrometido. Coloca muito sal na comida para você ver, ele não fica salgado? Tira o sal, não fica sem sabor? Porque o sal, ele é intrometido. O cristão tem que ser. Eu vi uma frase no Instagram do Ariel, que eu achei muito linda essa semana, que fala assim: o cristão deve se infiltrar na política agora, para poder ser cristão mais para frente. É algo assim, não é? Não é algo assim? A gente precisa se infiltrar agora, porque senão daqui a pouco a gente não vai conseguir mais ser, que vão bloquear, vão fechar as igrejas. Você pensa que não? Se a gente não entrar agora, se a gente não se envolver agora, se a gente não for intrometido agora, nós vamos ter um peso lá na frente. Nós vamos pagar muito caro lá na frente, se agora a gente não souber o que vai fazer com o nosso voto. E você ficar indo na onda de um, na onda de outro. Lembra que você aprendeu? O cristão é morto, ele não tem opinião. O que a igreja fala? Daqui a alguns meses nós vamos estar indo para as urnas. Você está se preparando para fazer isso? Você já foi ler algum documento da igreja falando sobre política que tem? Mas tem gente que é assim, eu gosto até de brincar com isso. Quando a gente fazia retiro para casais, toda vez que a gente abria para pergunta, vinha as perguntas mais bobas do mundo. Tipo, pode isso? Pode aquilo? Casado há 30 anos e não sabia se podia ou não. Eu não vou abrir aqui porque é meio estranho. Mas é cada pergunta que vem. E por que tem aquela dúvida? Porque quer. Não é porque tem a dúvida, é porque quer tê-la. Não estudou sobre, não foi atrás. E a igreja nunca vai dizer para você: olha, você tem que votar nesse daqui. Não, ela sempre vai dizer o seguinte: nesses aqui você não pode. Ela sempre vai dizer: ó, se a pessoa pensa isso aqui, não pode. É a favor do aborto? Não pode. Comunismo? Não pode. Ela vai dizer tudo que não pode. E aí você, como um filho inteligente, cheio do Espírito Santo, você vai saber o que não pode. Aí você vai pegar lá o candidato que você gosta, que você é fã. Aí você pergunta para ele: você é a favor do aborto? Ele: sou. Então você está fora. Você é a favor do comunismo? Sou. Então você está fora. Você vai cortando. Ele pode ser lindo, maravilhoso, não interessa. Mas você é um homem morto. Se a igreja fala que não pode, para você não pode. E por que eu estou pegando esse exemplo?
Porque a gente precisa entender qual que é o nosso propósito também assim. Para você namorar certo, você precisa saber o que é namorar errado. Senão você nunca vai saber o que é certo, vai passar o resto da vida esperando alguém dizer para você o que é certo e o que é errado. E essa palavra pesou hoje sobre mim. Pesou muito. Por quê? Porque Estevão, não acharam nada nele. As pessoas começaram a ficar com raiva de Estevão, porque ele era reto, justo e cheio do Espírito Santo. E aí, como não achavam nada nele, e ele começou a incomodar tanto as pessoas, olha aqui para mim. Ele tinha 3 características que deixava todo mundo com raiva. Quais eram? Ele era reto, justo e cheio do Espírito Santo. Não está falando que ele era chato, não está falando que ele era um cara arrogante, não, está falando que ele era justo, reto e cheio do Espírito Santo. Você sabia que essas 3 características incomodam as pessoas? E aí procuraram um erro em Estevão, procuraram alguma coisa em Estevão para poder condená-lo. Acharam? Sim ou não, igreja? Não acharam. E como não acharam, inventaram. Repete comigo. Como não acharam, inventaram. De novo. Como não acharam. Pois é, de repente podem fazer isso com você. Como não acham nada em você, vão inventar. E uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade. Ela vira verdade. Não achando nenhum erro em Estevão, inventaram. Disseram que ele estava blasfemando contra a lei de Moisés. E sabe o que fizeram com ele? Levaram ele a um tribunal. Lá no tribunal ele foi julgado. Lá no tribunal ele foi sentenciado à morte a pedradas, por conta de uma mentira. Veja o poder que a mentira tem. Matou, assassinou um homem que era justo, reto e cheio do Espírito Santo. Mas quem é justo, reto e cheio do Espírito Santo vai incomodar. Só que tem uma parte da Bíblia que me chamou muita atenção. Estevão estava ali ajoelhado, prestes a receber as pedradas, e todas as pessoas estavam com tanta raiva de Estevão. E se você pegar para ler isso em casa, e se você estiver comigo aqui ainda na pregação, você vai depois ler. Tem uma parte que me chamou muita atenção, vou falar daqui a pouco. Mas nessa parte aqui eu travei. Por quê? Porque a Bíblia fala que Estevão estava sorrindo. Aquilo que te paralisa consegue fazer você sorrir? Sim ou não? Sabe por quê? Porque você tirou o foco de Jesus. Você deixou de enxergar a glória. Porque Estevão estava ali no meio, pronto a receber pedradas. Tenta imaginar essa situação. Você no meio amarrado para receber pedrada. Não era pedrinha dessas da rua aí. Era um cada pedrona. Como que você ia ficar? Tenso, com medo, desesperado, chorando. Ele ficou assim? A Bíblia diz que ele ficou sorrindo. E eu estava aqui hoje nessa capela falando: Senhor, de verdade, Jesus, eu quero perguntar à igreja aqui: é possível isso mesmo, gente? De verdade, é possível a gente estar no meio de uma situação dessa e conseguir sorrir? Porque hoje eu vim aqui pedir para o Senhor o seguinte: eu sabia que eu tinha que pregar, e eu fiquei pedindo: Senhor, eu quero ver essa glória então, porque quando eu estou no meio do alvo, eu não consigo sorrir não. Eu fico triste, me abala, me trava, me paralisa, eu choro, fico com medo, eu me entrego, fico ansioso. Por que Estevão conseguiu e eu não consigo? Por que ele chegou nesse estágio e eu não consigo? Por quê? E Deus me respondeu: Ele, porque você insiste em tirar os olhos da minha glória.
olha para mim, não tira os olhos de mim. O segredo de Estevão foi só esse: ele não tirava os olhos de mim. Ele estava sempre preso no propósito. E eu falava: mas Jesus, eu deixei até o propósito de lado. Semana que vem mesmo teria a noite de espiritualidade para casais. A gente nem vai fazer, porque eu fiquei tão perdido, tão olhando para fora do propósito, que Deus nem inspirou nada. E confesso isso com vergonha para a igreja. Deus não inspirou, Deus não falou. Por quê? Porque eu estava de olho fora do propósito, estava olhando para mim. E aí eu só via enfermidade, tristeza, dor. E a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é muito potente, né? Eu conversando com o Paulo Douglas, que ele também é psicólogo, e ele falando: Sidney, você precisa calmar um pouco, cara, porque você está sentindo tudo que você entende que a Diana sentiu. Todos os sintomas físicos da causa da morte dela eu comecei a sentir, porque a cabeça da gente vai somatizando aquilo, né? Tudo isso por quê? Porque a gente tirou o foco, porque eu tirei os olhos do Senhor, tirei os olhos da glória. E aqui eu travei. Eu quero perguntar para você uma coisa, aqui para mim: quem é você diante das pedras? Quem é você diante da morte? Quem é você diante da perda? Quem é você diante da dificuldade? Quem é você quando as coisas não acontecem como você quer? Quem é você? Quando está tudo bem, eu sei quem você é. Mas quando as coisas não caminham direito, quem é você? Se faça essa pergunta agora: quem sou eu diante das pedras? Eu me desespero, eu perco a fé, eu perco a direção, eu questiono o Senhor. Quem sou eu diante das pedras? Quem sou eu diante da dor? Porque eu reconheço que eu, diante da morte de alguém que eu amo, eu perco a paz, eu perco a estrutura, eu perco a criatividade, eu perco o gosto, eu perco a alegria. Eu sou um merda diante das pedras. A única coisa que não se abalou foi a fé em Cristo, porque a fé em mim desmoronou. A fé em Jesus sempre firme. Mas isso não quer dizer que eu posso ter a fé e mesmo assim eu posso não olhar para o propósito. Tirei os olhos do propósito. Aprenda uma coisa: se você realmente está em buscar, se você está em busca de realizar o seu propósito, você precisa entender que tem um pacote. Quantos têm um propósito aqui? Levanta a mão. Quantos estão em busca do propósito aqui? Levanta a mão. Então dentro do pacote vem esses itens aqui, ó. Vem pedradas, vem crítica, vem ofensa e vem dor. Se você mirar no propósito, esse pacote vem dentro. Esses itens vêm dentro do pacote, não tem como tirar. Vai vir dor, dificuldade, você virá alvo, vão te perseguir, não vão entender, vão ofender você, e se não acharem algo, vão inventar. E aí você precisa decidir se você avança ou não. Mas nenhum desses itens que eu acabei de citar se comparam à glória de Deus. Porque a ofensa pode ser grande, a dor pode ser grande, mas Deus é muito maior. A glória de Deus é muito maior. Eu não ouvi um amém da igreja. A glória de Deus é muito maior. Repete isso comigo: a glória de Deus é muito maior. Repete. Olha para o seu problema agora e fala:
a glória de Deus é muito maior. Você precisa buscar unir o seu propósito a Cristo, pois só assim que você vai suportar. É só unindo a sua dor com o propósito de permanecer em Cristo que você vai conseguir suportar. Eu descobri o que realmente importa é onde os nossos olhos estão fixos. E aqui na leitura que a gente acabou de ler, continuando no versículo 54, diz assim: ouvindo isso, as pessoas que estavam ali ficaram furiosas e rangeram os dentes contra Estevão. Gente, isso chamou muito a minha atenção, porque Estevão incomodou tanto as pessoas. Presta atenção aqui. Incomodou tanto as pessoas, por ser um homem reto, justo e cheio do Espírito Santo, que as pessoas rangiam os dentes de raiva de Estevão. Você sabe o que é alguém ranger os dentes de raiva? Para mim isso é uma raiva lá em, sabe, é o ápice da raiva. Eles rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, as pessoas que estavam lá, taparam os ouvidos, porque eles não conseguem ouvir, não conseguiram ouvir que existia algo maior. Eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E continua dizendo o seguinte. Antes eu quero fazer uma pergunta à igreja, fazer uma afirmação à igreja. Eu não conheço nenhum ministério na igreja ou na Bíblia cuja a função é atirar pedras. Vocês conhecem algum? Qual a sua função? O meu é atirador de pedra. Eu não conheço nenhum ministério na Bíblia ou na igreja sobre juiz. Qual o seu ministério na igreja? Juiz. Eu sou um juiz. Vocês já viram? Já viram alguém? Qual a sua função na igreja? Tacador de pedra. Vocês não viram, né? Mas tem muita gente assim dentro da igreja, com a pedra guardada no bolso, doida para achar o defeito de alguém para poder tacar a pedra. Doido para ser juiz de alguém, para sentenciar alguém. E nós às vezes não gostamos disso. Ninguém gosta de ser apedrejado ou de ser julgado, mas muitas vezes nós tacamos pedras e muitas vezes nós somos juízes. Só que esse ministério não existe na igreja, não é um chamado do Senhor, não é propósito de Deus que ninguém taque pedras, muito menos juiz de causa de ninguém. Não existe esse ministério na igreja. Eu só conheço um ministério na igreja. Pergunte qual? Pergunte qual? O ministério que leva pedradas. Esse ministério existe. O ministério que leva pedradas. Pois todas as vezes que você estiver firme no propósito que Jesus te deu, vão tacar pedra em você. Só existe um ministério, igreja, é o ministério das pedradas. E se você não está levando pedrada, é porque você não está no ministério que Deus te chamou. Você não está no propósito. Porque quando você entrar no propósito, as pedradas virão. Na sua casa vão tocar pedra em você. No seu trabalho vão tocar pedra em você. Mas Sidney, eu não sei qual é o meu propósito. O seu propósito, você tem que definir ele em Cristo. Por exemplo, o meu é gastar a vida por amor. Isso é bonito, não é? Na camiseta. Porque na vida real isso tem um preço muito alto. Eu sou
julgado o tempo todo por pessoas próximas, às vezes pelo pessoal da igreja, às vezes pelos meus amigos, mas o julgamento dele vem diferente. Bem como? Você precisa descansar. Aí eu penso assim, essa anta não entendeu ainda, bicho. Não entendeu. Ai, mas todo mundo precisa de um tempo para descansar. Essa anta não entendeu. Não entendeu. O meu chamado não é descansar. O meu chamado não é este. Eu não fui eleito por Deus por isso. A minha esposa está ali, os meus amigos estão ali. Todas as vezes que eu tenho uma ação dessa que as pessoas chamam de descanso, por exemplo, vamos para a praia, eu vou, mas eu nunca estou completo. Vamos viajar para não sei onde, eu vou, mas chego lá, eu nunca estou completo, porque este não é o meu chamado. Não foi para isso que Ele me chamou. Descansem vocês. O meu descanso é chegar aqui no sábado de manhã sem ninguém, entrar nessa igreja sozinho, ficar ali, vir aqui, arrumar ali, deixar tudo limpo, organizado. Esse é o meu descanso. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero mais nada. Eu quero me consumir por amor à igreja. Porque quando o Padre Pio ficava 18 horas fazendo confissão, todo mundo achava lindo, menos as pessoas que o amavam. Se vocês lerem o livro do Padre Pio, o filme, as mulheres que cuidavam dele, os irmãos, os padres que estavam ao redor dele, todos reclamavam. Os padres que estavam ao redor de Padre Pio ficavam furiosos. Por quê? Porque eles eram uns vagabundos e queriam ficar 2, 3 horas só fazendo confissão, e o outro ficava 18. Na verdade, eles não queriam que Padre Pio descansasse. Eles queriam que Padre Pio parasse de fazer aquilo, porque aquilo jogava a luz sobre a falta deles. Eles não estavam preocupados que Padre Pio descansasse, porque com certeza eles ouviam dos outros: pô, ele fica 18 e você só fica 1. Por que você não fica igual ele? Aí começaram a pedir descanso para o Padre Pio. Padre Pio, descansa aí. Igual eu, né? Quando eu estou com o Narciso, eu sempre falo isso pro Narciso: ô Narciso, mano, dá uma segurada aí quando eu estiver na frente das nossas mulheres, mano. Por favor, mano, Narciso, quando a gente estiver assim numa mesa, eu, você, Gabi, Rose, o Emerson, todos os casais, dá uma segurada. Porque tudo que ele faz, as meninas: tá vendo? Por que você não é igual a ele? Por que você não faz igual ele? É um tormento. Toda vez que o Narciso está junto, a minha vida fica mais difícil depois. Porque a mulher dele está ali, ela fala alguma coisa, ele fala: ela é linda. Aí a Gabi fica aqui esperando assim, ó, com a cabeça assim, ó. Vai, passa na minha cabeça também. Os homens que estão aqui, quantos já passaram por isso aqui? Levanta a mão. O Narciso sempre atrapalha a nossa vida. Mas é porque ele atrapalha, eu falo brincando, mas é porque ele coloca uma luz sobre a minha falta. A vida do outro coloca a luz sobre nós. E nós só vamos entender o nosso propósito. Estou terminando já. Você quer entender o seu propósito? É simples. O que você faz que te deixa feliz, te deixa pleno? Esse é o seu propósito. Se você vir para cá, isso aqui é um peso, Wesley, não é seu propósito. Se não for com alegria, Vini, não é propósito, mano. Alegria. Domingo passado eu cheguei na minha casa, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu falei: hoje eu estou pleno, porque eu estava no centro da vontade de Deus na minha vida. Foi para isso que Ele me chamou. Ainda teve gente que teve a coragem, gente, pelo amor de Deus, cabeça de porco da igreja, porque eu estava num retiro lá, e quando deu 11 horas até as 3 da tarde, eu abri a piscina, abri a quadra, abri a de vôlei, e falei: vamos brincar, vamos curtir. E aí nesse intervalo das velhas,
meio-dia, 1, 2, foram 4 horas de liberdade. E eu fiquei 4 horas, eu atendi acho que umas 15 pessoas. Estou mentindo? E aí depois chegaram em mim e falaram assim: você mandou todo mundo descansar, mas você não descansou, né? Eu falei, aí eu pensei, ô sua anta, eu estava no centro da vontade de Deus na minha vida. E teve gente que eu não consegui conversar, que ficou para depois, porque não deu tempo. Porque este é o meu chamado. E quando eu sento com alguém ali que precisa só de ouvir, só de falar, eu estou feliz. Aquilo é a minha plenitude. Se vocês me virem parado num canto, sem fazer nada, eu estou mal, eu estou triste, porque eu não estou no centro da vontade do meu Deus para mim. Porque este é o meu propósito, gastar a vida. Gastar a vida contém gastar a saúde, gastar tudo que tem por causa de Cristo. Porque tem gente perdendo a saúde por causa do cigarro, por causa da bebida, por causa de noites mal dormidas, de farra. Eu estou perdendo a minha por causa de Cristo. A causa é o Cristo. Então, se vocês querem descansar, descansem. Mas eu não posso descansar, porque o meu propósito não é este. E eu vejo os cristãos, quando pegam a vida de Dom Bosco, que foi um santo que meu baluarte. Dom Bosco morreu de cansaço, de tanto que ele se consumiu. E eu falando para o Senhor: Senhor, eu quero morrer desse jeito. Eu quero estar lá com meus 196 anos de idade, no 86º TLC. E aí sentar lá no finalzinho, naquele momento final lá, que vocês sabem qual que é. Aí eu ver uma cadeira lá no fundo da quadra, eu sentar na cadeira assim, ó, encostar assim, e o Senhor me chamar. Aí o pessoal: Sidney, acabou o retiro. Sidney, gente, o Sidney não está respondendo. O que aconteceu? O Senhor me chamou. Morrer desse jeito, de cansaço, esgotado, por causa de Cristo, por conta do meu propósito em Cristo. Qual que é o seu propósito? O que na sua vida você tem coragem de falar o que eu estou falando aqui, na sua vida? Algo que você faz, que você tenha tanta plenitude para dizer: eu morro por isso, eu me consumo por isso. Isso é o seu propósito. Só que não pode ser genérico, tem que ser com a vida, mano. Você realmente está vivendo o seu propósito em Cristo, ou em você? Vive em Cristo. O que te paralisa? Pode ser o que for, meu irmão, minha irmã. Mas se hoje você tiver a coragem de pedir ao Senhor a mesma graça que eu pedi: Senhor, me mostra a tua glória, a mesma que o Senhor revelou a Estevão, porque eu quero ficar com os olhos nela. E custe o que custar, eu quero permanecer com os olhos nela, porque a tua glória é tão grande que quando é comparado ao meu sofrimento, ele fica bem pequeno. Vamos fazer uma experiência agora? Inclina um pouco a sua cabeça. E eu quero pedir agora que você peça ao Senhor o propósito dele para você. Eu quero que você entenda que o propósito é aquilo que te consome, é aquilo que você faz com alegria, é aquilo que você está disposto a morrer, a dar a sua vida por ele. Vem, Senhor, nos mostra. Eu quero estar com os meus olhos na tua glória. Revela, Senhor, a tua glória.